Olá, meu nome é Luan Felipe Tenroder, sou estudante de Ciência da Computação na UESC de São Miguel do Oeste. Neste vídeo, vou apresentar um sistema de gerenciamento de plantas ornamentais desenvolvido por mim e por meus colegas, utilizando PHP e o framework CodeIgnite 4. A ideia principal do sistema é resolver a falta de uma forma simples de organizar informações sobre plantas para pessoas leigas que gostam do tema. Com ele, qualquer usuário pode cadastrar suas plantas, aprender mais sobre elas e interagir com outros usuários por meio de comentários. Nós escolhemos o CodeIgniter porque, no início, ainda não sabíamos PHP. Depois de uma pesquisa rápida, vimos que o framework tinha uma boa documentação, era leve, moderno e com uma curva de aprendizado acessível. Além disso, ele oferece uma estrutura organizada, suporte a migrations, roteamento flexível, filtros integrados para autenticação e autorização e cache. Mesmo em hospedagem simples, ele tem um ótimo desempenho. O sistema oferece diversas funcionalidades como cadastro e login para usuários, cadastro, edição, exclusão de plantas com nome, espécie, descrição, cuidados e imagem, marcar plantas como favorito, comentar nas plantas, gerenciar os tipos de planta associando-os no momento de cadastro. Bom, a arquitetura segue o padrão MVC, separando claramente os dados, a interface e a lógica do controle. Também utilizamos filtros para autenticação e autorização, garantindo que apenas usuários autenticados possam acessar funcionalidades como cadastrar, editar e excluir plantas. A autenticação é feita com JWT, garantindo segurança nas requisições. O fluxo de uso é simples: o usuário se cadastra, faz login, registra suas plantas e pode interagir com plantas de outros usuários por meio de comentários e favoritos. Olá, tudo bem? Meu nome é Cides Antônio e eu vou falar um pouco sobre o banco de dados, sobre as migrations, sobre o MVC, as views e os controllers. Bom, basicamente as tabelas criadas para o nosso projeto foram as tabelas de tipo, usuário, planta, favorito e comentário. A gente interligou o nosso banco de dados com base nas migrations, ou seja, as tabelas foram criadas e conectadas por meio das migrations para a nossa aplicação. Então isso ajuda na manutenção e facilita no trabalho. Ou seja, a gente usou as migrations para controlar as mudanças na estrutura do banco de dados. Eu vou mostrar como é que são as migrations aqui no VS Code para que fique mais fácil o entendimento e que seja mais fácil a visualização. Bom, dentro do VS Code, elas servem como um histórico para registrar todas as alterações de modo a permitir alterar ou remover alguma tabela para sincronizar com o código. É possível visualizar, por exemplo, que temos as tabelas de tipo, usuários, plantas e favoritos aqui na tela do VS Code. Elas têm dois métodos, o up e o down. Então, no nosso caso, o up foi criado para definir as tabelas e os campos, e o down para apagar essas tabelas e os campos. Então, basicamente, nós temos aqui o método down e o método up para fazer tal alteração. Então, no nosso projeto, a gente acabou por usar o padrão MVC, que é uma forma de organizar o desenvolvimento do sistema, preparando a lógica do negócio, a interface com o usuário e os controles das requisições, por meio de view, module e controller. Então, assim facilita, melhora e auxilia na estrutura do projeto. O CodeIgniter, ele oferece isso, então a gente acabou por utilizar. Eu vou comentar um pouco sobre a view e o controller. Basicamente, a view é uma forma de apresentar a aplicação para o usuário, na qual os dados aparecem para ele por meio da interface. Ou seja, ele representa essas informações para o usuário pela aplicação, por código HTML, e eu vou mostrar como é que ela funciona aqui. Basicamente, no nosso projeto, nós temos as views dentro de favoritos, da página home, login, perfil e das plantas, várias views, e elas servem basicamente para mostrar para o usuário a informação que está sendo apresentada. Então temos aqui, por exemplo, para o usuário clicar no botão remover, temos aqui as cores que vão aparecer para o usuário, aqui em login temos as mensagens que vão aparecer, criar conta, e tudo isso é feito pela view. Agora, o que o controller faz? Basicamente, o controller ele é quem recebe as ações do usuário, processa e decide o que vai fazer com essas ações dos usuários. Ele serve como um modo de requisição, pode ser clique, formulário, algumas URLs acessadas, alguns botões. Ele chama o model para buscar ou alterar esses dados e ele escolhe a view que será exibida esses resultados. Ou seja, ele é meio que o cérebro da nossa operação e ele conecta o sistema com tudo que ele tem que fazer ou entregar. Então eu vou mostrar alguns exemplos de controller que nós temos aqui na nossa aplicação. Por exemplo, esse controlador Auth Controller, ele serve para autenticar os usuários por e-mail e senha, gerar uma JWT, que é salvo em um cookie para identificar os usuários para as próximas requisições, também oferece logout e redirecionamento.
Por exemplo, aqui ele pede e-mail e senha, aqui ele tem a função de login, aqui ele tem outros dados, aqui tem o token JWT. Temos também o controle de base, o de comentário, o de favoritos, o de home, plantas, tipos e o do próprio usuário. Então, ele é quem faz todo esse processo de conectar o usuário e meio que interligar com o sistema, junto com o module e com a view. Olá, me chamo Luiz Gustavo e irei explicar um pouco sobre os modules e os testes unitários que nós desenvolvemos para o projeto. Começamos criando os modules, e os modules eles são responsáveis por representar e interagir com as tabelas do banco de dados. E aqui nós temos modules como usuário, tipo, planta, favorito e comentário. Em cada um nós definimos os campos permitidos que está localizado aqui nos Allowed Fields. E para garantir que esses modules estivessem realmente funcionando corretamente, nós implementamos testes unitários utilizando o PHP Unit. Eles estão localizados aqui dentro da pasta de testes e aqui da pasta de modules, né, porque nós testamos os modules. Esses testes têm como objetivo validar se o comportamento dos modelos está conforme esperado, sem depender da interface. Eles testam, por exemplo, se os campos obrigatórios estão sendo respeitados, se dados inválidos são corretamente rejeitados e se conseguimos instanciar o modelo sem erros. E aqui eu vou mostrar um exemplinho prático, né, de um teste. E pronto, deu tudo certinho. Esse teste verifica se o modelo aceita apenas e-mails válidos, se o nome com menos de 3 letras vai ser rejeitado e se um cadastro completo é considerado válido. Com isso, evitamos que informações inconsistentes cheguem até o banco de dados. E ao testar esses cenários isoladamente, nós conseguimos garantir a integridade das aplicações desde a base de dados, e isso reduz bastante a chance de erros mais difíceis de se encontrar no futuro. Esses testes também ajudam muito durante a manutenção do código, pois alteram qualquer coisa incorreta nas regras de negócio e é detectada rapidamente. E é assim que nós estruturamos a parte dos modelos e garantimos sua qualidade nos testes unitários do nosso sistema. Olá, meu nome é Nathalie Camargo do Nascimento e eu vou estar apresentando as interfaces do nosso projeto. Elas foram desenvolvidas com foco na usabilidade e o sistema permite uma navegação bem simples e funcional. Então foram implementados a tela de login, a tela de cadastro de usuários, a tela de tipos, então a gente tem os tipos de plantas já pré-cadastrados, a tela de plantas, onde a gente pode criar e editar uma planta e também visualizá-las, a tela de perfil, a tela de home e de favoritos. Então eu vou criar uma conta aqui de teste para mostrar. Cadastro realizado com sucesso. Então essa é a tela de home, aqui a gente tem os 3 botões que levam para telas diferentes. Vamos primeiro para de plantas, que a gente tem um cabeçalho de navegação, então. Aqui a tela de plantas vai estar mostrando a listagem de plantas, a gente pode adicionar uma nova planta, também pode visualizar plantas já cadastradas. Também pode deixar um comentário. Vou comentar aqui. A gente também pode favoritar uma planta, então ela vai lá para tela de favoritos, espada de São Jorge, a data que foi adicionada. Vamos ver. Aqui, então, na parte de tipos, a gente pode visualizar todos os tipos que eles já são pré-cadastrados, né? Os tipos de plantas. Aqui a gente tem, então, na tela de perfil. Pode visualizar o meu perfil e também fazer o logout da conta. E também vou fazer o logout. Agora, então, eu vou estar cadastrando uma planta aqui para demonstrar. Então, aqui eu já coloquei todos os dados da minha planta e vou estar cadastrando dela. Planta salva com sucesso, a gente é redirecionado para a listagem de plantas. Então aqui a gente pode visualizar essa planta, deixar um comentário. A gente também pode, se eu sou o criador da planta, né, fui eu que cadastrei ela, eu posso editá-la. Então aqui ele permite editar. Essa aqui ele já não permite porque não fui eu que cadastrei. Também posso excluir e favoritar. Então é isso aí, das interfaces era isso. Agora eu vou dar uma mostrada nos códigos. Então aqui a gente tem os templates que é do cabeçalho e do rodapé, né? Foi usado o HTML e CSS. Então aqui é a tela de home, a tela de login, a tela de favoritos. Então aqui é feito o código em si e aqui o estilo. Por exemplo, se tem alguma tela que a gente não quer que apareça o cabeçalho, então a gente tem essa variável aqui. Aqui é a tela de cadastro de usuários.
A gente tem o JavaScript também. E é isso aí. E é isso aí, a parte de interface.